Oh, Jesus, não nos deixe, Senhor, sair da Tua presença, Pai. Senhor, a Tua presença é tudo que nós desejamos, Senhor. Senhor, nós somos dependentes de Ti, Pai. Senhor, continua ministrando aos nossos. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. O tema que eu coloquei como palavra hoje é um vaso com propósito. Amém? Quando a Pri chamou eu para estar ministrando, que ela me enviou o convite, eu naturalmente comecei a pensar assim, Senhor, como é que eu vou falar para mulheres que têm tão mais experiência do que eu? O que eu vou compartilhar para mulheres que têm tantas histórias, já passaram por tantas situações? E eu tenho 28 anos e sou 10 meses casada. Então, é algo muito novo, várias coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Mas, quando eu orava, eu dizia assim, que eu colocava o meu coração diante do Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero começar, Senhor, desde já ser moldada por Ti, Senhor. Eu sei que esse retiro, ele tem um propósito. E eis-me aqui, Senhor, como eu te disse há 8 anos atrás. Eis-me aqui para continuar ministrando a Tua palavra. Como a Pri falou, quem me conhece sabe que para mim é um desafio estar aqui com o microfone. Toda vez que eu tenho que ministrar uma palavra, cada vez que eu subo no altar, ainda nos jovens eu peço para ficar com a mesinha lá embaixo. Nem aqui em cima eu fico, mas para mim é mais um desafio. Mas eu sei que o Senhor nos capacita, amém? E quando eu pedia isso, o Senhor falou dessa vez algo muito diferente comigo. Ele falou assim, ó, eu vou te dar um acesso. E naquele momento que o Senhor falou isso, eu vou te dar um acesso, eu disse, amém, Senhor, eu quero esse acesso, eu quero esse acesso. E eu fiquei pedindo por vários dias ali, eu quero esse acesso que o Senhor disse que ia me dar. E eu estou falando isso não porque eu sou melhor que você, mas porque o nosso Deus, ele não é um Deus individual. Então, esse acesso que o Senhor liberou na minha vida essa semana, Ele está liberando nessa manhã, amém? Existe um acesso liberado para vocês, mulheres, nessa manhã, que o Senhor tem algo especial para revelar para a gente. O Senhor falou muito comigo exatamente sobre isso que a Pri falou, sobre coisas que eu carregava. Recentemente a gente teve lá em 4 Barras um momento de uma palavra muito especial, que ele falava o quanto nós travamos a nossa vida e o quanto nós somos acumuladores de lixos, o quanto nós acumulamos coisas que não revelam a presença do Senhor e isso trava a nossa vida, o quanto nós nos enchemos de coisas que não são dele. E quando eu fui meditar na palavra, o Senhor falou assim, um vaso com propósito, ele não é um vaso de decoração. Nós estamos falando de um vaso de barro. E um vaso, ele tem um propósito de um armazenamento, de carregar algo. Então, a beleza que o Senhor tem, aquilo que existe de valor, não é naquilo que nós estamos vendo, mas é naquilo que nós estamos carregando. E nós temos falado desde ontem sobre itens essenciais e sobre coisas que nós temos que ter na nossa vida, que sem isso não existe vida mesmo em nós. E dentro disso, o Senhor colocou para mim 3 elementos essenciais que nós devemos carregar. 3 elementos que são chaves para nós sermos um vaso com propósito. A Dila acabou de falar muito perfeitamente que um vaso rachado, ele não cumpre o seu propósito. Mas nós cremos que nós estamos numa construção e desde ontem o Senhor tem nos moldado. Ele tem nos refeito. E agora eu quero que você imagine você como um vaso já feito, um vaso moldado. E não vai ser só hoje. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida não é só em um momento. A nossa vida não é definida pelo dia que nós aceitamos a Jesus ou pelo dia que nós somos batizadas. A nossa vida é definida pelas nossas decisões todos os dias. E todos os dias o Senhor tem algo novo. O Senhor tem porção nova para nós. E eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Coríntios 4, versículo 7.
A palavra diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Existem tesouros que nós carregamos, para que a excelência seja dele e não nossa. Existem coisas que nós precisamos carregar para nós, de fato, cumprirmos o nosso propósito como mulheres na nossa vida, e na nossa casa, e onde nós estivermos. E uma das coisas que, estudando um vaso, ele é mais usado para armazenar, é água, que é o que nós estamos falando desde ontem. E água é fonte de vida, amém? Aqui nós cremos, nós estamos entendendo a cada momento o quanto que água é fonte de vida. E nós, como mulheres, apesar de sermos frágeis, nós não somos fracas, amém? E era exatamente isso que eu vivia na minha vida. Eu invertia a questão de uma fragilidade, de uma identidade firmada em Deus, para uma fraqueza e uma pessoa que, aonde eu chegava, todo mundo sabia o que estava acontecendo na minha vida, porque a minha expressão expressava diretamente tudo que eu estava passando. Sabe aquela pessoa que chega assim, cansada? Ai, tu tá cansada? Sim, eu tô cansada, porque a minha cara já demonstrava que eu estava cansada. Aí eu chegava assim, ai, tu tá triste? Já começava a chorar, já. E eu ainda sou chorona. Mas hoje eu tenho a minha identidade firmada em Deus e eu sei que eu sou frágil, mas eu não sou fraca, amém? E nós somos esse vaso. Nós mulheres somos um vaso frágil, mas existe um valor tão grande em nós. Existe um valor tão grande em nós que quando nós falamos de água e quando o Senhor começou a ministrar comigo sobre gerar vida, Ele não falou para mim sobre só a vida espiritual. Ele é a nossa fonte. Nós temos que transbordar onde nós estivermos. Isso é ser um vaso com propósito. Nós temos que inundar aonde nós estivermos. E isso nós só vamos conseguir conectados a Ele. Mas a outra fonte de vida que o Senhor entregou é a fonte, exatamente a função da mulher de gerar vida. E hoje eu não sou mãe. E eu disse assim, Senhor, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem vivi ainda? Aí o Senhor falou assim, mas eu vou te dar o acesso. E eu estive crendo em todo o tempo nessa palavra. E eu creio que aqui existem mulheres que vão receber de uma função, de uma porção de frutificar, tanto na vida natural quanto na vida espiritual. Nós fomos chamadas para isso. E em Deus tudo é possível, exatamente como a Dila falou. Mas para nós sermos refeitas e para nós sermos um vaso com propósito, nós precisamos estar no lugar certo e ser disposta a carregar aquilo que o Senhor nos quer. E a água é um dos fundamentos que nós precisamos ser cheias. A palavra de Deus diz no livro de João 4,14. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, o que nós estamos recebendo aqui não vai ficar só para nós. Como eu comecei falando, nós cremos e nós servimos um Deus que Ele não é individual. O que o Senhor tem feito aqui é algo íntimo, é algo que começa em nós, mas vai transbordar na vida de outras pessoas. Vai transbordar na nossa casa, vai transbordar no nosso trabalho. Porque quando nós estamos conectados a Ele, quando nós estamos cheios, quando nós estamos no lugar certo, nós estamos cumprindo o propósito dEle, a fonte jorra e quem experimenta dessa água nunca mais terá sede. E nós fomos chamadas para ser essas mulheres. O Senhor disse, eu separei mulheres para esse final de semana, que eu vou entregar uma porção e um acesso diferente. E eu disse, Senhor, eu tenho que ter essa autoridade para passar para elas. E eu disse, Espírito Santo, me ajuda a conseguir transmitir isso, porque parece tão maior do que aquilo que eu consigo transmitir. Mas o Senhor disse, é exatamente essa função, precisa ser maior, precisa ser além, você precisa transbordar, não pode ficar no raso, não pode ser até aqui. Um vaso não tem propósito se você não estiver cheia da água da fonte da vida. E outra coisa que o Senhor falou comigo
é que, além de água, um vaso, ele carrega e ele armazena alimento. E o alimento é exatamente nós estarmos dispostas a ser nutrida pela palavra do nosso Deus. Não tem como nós querermos ser um vaso com propósito, se a partir de hoje nós sairmos daqui e não nos enchermos todos os dias, e não nos alimentarmos todos os dias. Vai faltar alimento quando precisar. Vai ter falta se nós não buscarmos a Ele de todo o coração. Quando nós precisarmos nos posicionar como mulheres de Deus, se nós não estivermos cheias da palavra, vai fazer falta o alimento dele na nossa vida. E nós estamos vivendo uma geração que às vezes a gente acha que nós estamos tão prontas e quando a gente chega para a batalha a gente não consegue. E aí a gente fica nessa, Senhor, eu sou tão fraca. E daí a gente começa a inverter a nossa identidade de algo frágil, delicado, cuidado pelo Senhor, para algo que é inferioridade, depressão. O mundo tem invertido a nossa função como mulher. Mas nele nós podemos todas as coisas. Nele, quando nós estamos exatamente nos posicionadas no lugar certo, quando nós estamos buscando da fonte da vida, da palavra de Deus que é o alimento, nós começamos a nos encher da própria vontade dele. E não existe idade, não existe tempo, não existe momento. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para todas. E todas vocês têm acesso. Mas isso é uma decisão que não depende só de hoje. Essa decisão ela vai depender de quando nós sairmos daqui. De quando nós estivermos no nosso dia a dia. Você reflete aquilo que você carrega. Não tem como refletir algo que você não está cheio. Não tem como você refletir uma coisa que você não tem. Você consegue sustentar até por uns dias. E por isso que eu era essa pessoa que eu mostrava todas as minhas fraquezas, que não tinha identidade, que não sabia qual era o meu real propósito, porque eu não estava cheia daquilo que era mais precioso, que era a presença do nosso Deus. E hoje nós estamos assim, sendo servidas com banquetes. E em que mesa nós estamos sentando como mulheres? Como está sendo a nossa posição como mulheres na mesa, do que nós estamos nos alimentando? Eu passei e passo, confesso para vocês, que a nossa mente ela é algo que ela tenta todos os dias nos tirar do propósito, né? Mas recentemente eu estava numa busca constante assim, dizendo assim, Senhor, eu preciso vencer a minha mente, porque todos os dias tinha coisas que vinham assim que não eram reais na minha vida. A gente sabe disso, mas sabe quando a gente não tem aquela força, a gente não consegue vencer o suficiente? E um dia na busca na palavra, eu orando e meditando, nós temos que ter as nossas experiências. As pessoas com certeza nos edificam, nos fortalecem, mas as nossas experiências com Deus são aquilo que vão nos fazer permanecer. E eu lendo a palavra, eu abri no livro de Salmos, capítulo 19, 14, que dizia assim, Senhor, que as minhas palavras e que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. E eu fiquei todos os dias, eu acordava e falava, Senhor, que as minhas palavras e que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. Aí vinha de novo algo na minha mente que queria me tirar do propósito. E eu dizia, Senhor, que as minhas palavras e que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. E passava coisas que queriam voltar com essa questão de fraqueza e de inferioridade. E dizer assim, tu não consegue. Isso daqui tem pessoas te parando. E eu dizia, Senhor, que as minhas palavras e que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. E essa palavra ela foi me fortalecendo, mas todos os dias eu declaro ela na minha vida, Senhor, que as minhas palavras e que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. E outra coisa, além de água e além de alimento, que é algo que já foi falado, existe algo que o Senhor falou para mim que foi bem específico, que é o óleo que nós carregamos também. Um vaso, além de armazenar água e armazenar alimento, ele armazena óleo.
E óleo significa muitas coisas. Significa ser cheia do Espírito Santo, significa unção, significa cura. Mas o Senhor falou para mim, o acesso que eu vou te dar é um óleo novo de alegria nessas mulheres. Esse é o acesso que eu quero entregar através dessa ministração. Um vaso com propósito, ele derrama alegria. E hoje, sendo líder de jovem, oh Jesus, a maior dificuldade dos jovens é quando eles chegam e a gente começa assim, gente, parece que não tem mais vida em vocês, sabe? Aqueles jovens que tinham aquela alegria, aqueles jovens que tinham a força, os jovens são fortes. Aí a gente fica aqui naquela luta no sábado dizendo assim, gente, parece que não tem alegria mais em vocês. O Senhor falou assim para mim, a alegria é responsabilidade da mulher dentro de casa. E hoje tem sido passado isso para uma geração. Hoje a questão de depressão, de ansiedade, de cansaço tem sido tão forte dentro de casa, que às vezes a gente consegue ser mais alegre com as outras pessoas do que dentro de casa. A gente consegue se divertir, a gente consegue ter essa alegria mais em outros lugares do que dentro de casa. E eu falei assim, Jesus, como é que eu vou falar isso para essas mulheres que eu tenho 10 meses de casamento? E eu nem tenho filho. Eu comecei a pensar, como é que a responsabilidade da mulher é tão grande dentro de casa em questão de alegria? Mas eu disse assim, Senhor, como eu quero que tu me molde, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá, eu sentei com meu marido e falei para ele, eu quero ser mais alegre. Eu sei que isso é uma responsabilidade da mulher, o Senhor me ensinou. E eu vou buscar isso todos os dias, eu quero refletir a alegria do Senhor. Porque quando nós somos um vaso com propósito, nós refletimos aquilo que o Senhor é. E, gente, não tem como nós servirmos a um Deus que é bom, que é fiel, que é misericordioso, que cura, que liberta, e nós não resplandecermos dessa alegria. Mas nós estamos tão cansadas e tão no ativismo. Eu não preciso ler sobre Marta e Maria, mas nós sabemos que esse ativismo, ele tira nós de algo muito maior. Mas nós somos feitas para ser cheias do óleo da alegria do Senhor. Eu gostaria que abrisse no livro de Isaías 61:3. A palavra diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? O Senhor quer derramar um óleo novo de alegria nessa manhã. O Senhor quer derramar um óleo de alegria nessas mulheres. Nós não aceitamos mais uma geração que resplandece cansaço, que resplandece tristeza, que resplandece depressão, e que isso passa de geração em geração, porque nós temos um Deus forte, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá alimento. Ele é a água da vida, e quando nós nos colocamos à disposição dele, a alegria tem que ser transbordante em nós. Gente, quando nós chegamos de um retiro, por que fica aquela alegria na nossa casa, as pessoas esperando, porque a gente chega com a alegria do Senhor? Hoje eu tenho entendido, mesmo que com pouco tempo, que se eu estiver alegre, as coisas para o meu marido fluem mais do que quando eu estou de mau humor. Gente, eu vejo, a minha mãe está aqui, a gente passou por um período na nossa casa, que quando ela tinha depressão, eu não sabia o que fazer dentro de casa. A Vicky era pequenininha, ela se trancava no quarto porque ela não queria ver a minha mãe chorando. Aí ela vinha comigo perguntando o que estava acontecendo. Porque a alegria de uma mãe, a alegria de uma mulher dentro de casa, ela contagia todos a seu redor.
E essa alegria nós precisamos restaurar, nós não podemos aceitar essa questão de tristeza, de ansiedade. Eu comecei a olhar assim essa semana, eu creio que Deus me deu olhos espirituais nessa semana. E onde eu passava, eu comecei a observar as mulheres na rua, as mulheres no mercado. E todo mundo assim, ó, correndo, todo mundo atropelando tudo. Ninguém dá um sorriso para ninguém. E ontem, quando eu cheguei aqui, a gente estacionou o carro. E a Glei estacionou bem no lado, a gente chegou bem junto assim. E eu abri a porta, olhei para ela, dei um sorriso. Aí ela falou assim para mim: nossa, tu tá sempre rindo. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouvi isso na minha vida. Mas eu disse interiormente assim: Senhor, deixa eu continuar sendo moldada. Porque não é aquilo que eu não sou, que eu não posso ser. E é exatamente sobre isso. Aquilo que você não é, Deus dá o acesso para você quando você está cheia do Espírito Santo. Não existe níveis que você não pode alcançar. Não existe lugares que você não vai chegar. Se você hoje está sentindo que a sua vida está uma tristeza, Deus vai derramar óleo de alegria. Deus vai derramar nova unção. Você precisa declarar: a minha família é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. As minhas amigas são uma bênção. Aonde eu estiver, eu quero ser uma bênção. Porque não é sobre aquilo que eu sou, mas é sobre aquilo que eu carrego. Uma vez eu estava na faculdade e o Senhor me lembrou que nós estávamos ouvindo sobre pessoas que eram dependentes químicas, e a minha professora falava assim, foi a primeira vez que a minha professora falou assim: não existe medicamento para isso. Ela falou assim: existe medicamento para depressão, existe medicamento para qualquer outro tipo de doença, mas para dependente químico não existe um tratamento eficaz hoje ainda. E ela era professora de farmacologia, que cuida dos tratamentos das pessoas, dos medicamentos. E eu vi nela aquela tristeza, assim, sabe, de ter que falar isso, assim: olha, quem está nessa situação, não existe o que fazer. Porque o que acontece? Nós temos uma memória na nossa mente. E a partir do momento que nós experimentamos algo uma vez, se gerou algo bom na nossa mente, nunca mais será apagado. Se gerou algo bom ou algo ruim, nunca mais é apagado. E naquele momento eu comecei assim: ó, Senhor, como é que então tu liberta as pessoas da questão do vício de drogas? Porque se nunca mais é apagado, tu faz o milagre de apagar a mente? Mas ele criou o organismo. E se ele criou a memória, ele não vai apagar o que ele fez. Aí o Senhor falou assim para mim: quando uma pessoa se encontra comigo, o prazer que ela recebe na mente dela é tão maior do que usar uma droga, que aquilo fica nela como algo muito maior do que ela fez. Só que existe recaída, porque a gente precisa buscar essa presença todos os dias. Mas o prazer que existe de nós estarmos na presença do Senhor, não existe alegria maior que essa. Então o Senhor não apaga a memória, mas Ele traz um prazer que é maior que todas as outras coisas. Então existe poder no nome do Senhor, sabe? Olha só, o melhor de Deus, ele não está por vir. O melhor de Deus já veio. Jesus já veio. Nós não temos que esperar o melhor de Deus, porque Ele já fez tudo na cruz. O melhor de Deus já foi entregue para nós. E às vezes a gente até fala coisas sem entendimento: Senhor, eu quero ter o melhor. Mas Ele já entregou o melhor. E quando nós estamos conectados a Ele, quando nós estamos cheios dEle, nós desfrutamos do melhor de Deus. E eu creio que hoje o Senhor está refazendo histórias, mas Ele está exatamente liberando esse acesso de unção de alegria, que não vai ficar só nesse lugar. Essa unção de alegria vai chegar na sua casa. Casamentos vão ser restaurados por mulheres se posicionarem em serem alegres. Você precisa ser grata ao que o Senhor tem dado na sua vida. Isso vai resplandecer na vida dos seus filhos. Pare de jogar para Ele responsabilidade que é sua.
Pare de jogar para o seu marido responsabilidade que é sua. A alegria não está nas coisas, elas não estão nas pessoas, ela está em Deus. E essa alegria está disponível para nós usufruirmos dela todos os dias. Eu creio e eu tenho certeza que assim como eu decidi, que eu disse assim, Senhor, eu preciso ser mais alegre. Eu preciso demonstrar a força que Tu tens me dado. Existe um valor que não é inferioridade, que não é tristeza. Existe algo que Tu tem me entregado na Tua presença, mas que não adianta ficar só comigo. Nós precisamos transbordar isso para as pessoas. As nossas expressões, a palavra diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Sabe quantas vezes nós emburramos por coisas pequenas? Quantas vezes a gente fica o dia inteiro esperando do nosso marido ou de outra pessoa para a gente ter uma alegria, coisa que se a gente se posicionar primeiro, a gente vai contaminar, a gente vai incendiar, a gente vai resplandecer o nome de Jesus. A verdadeira beleza, como nós falamos, não está naquilo que nós vimos, mas está naquilo que nós carregamos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e que você já se levantasse diferente, sabendo que existe uma unção de alegria para ser derramada nesse lugar. Você vai ser transformada. Você vai receber dessa unção que está disponível para nós. Um óleo de alegria em vez de pranto. Alegria em vez de tristeza. O Senhor está nos fortalecendo através da presença dEle. O Senhor está nos inundando, como a Pri falou. Existe um rio que está fluindo aqui. E é sua decisão querer ser cheia e viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. É sua decisão dizer assim, Senhor, eu não quero mais ficar firmada no meu entendimento. Eu quero, Senhor, resplandecer aquilo que eu carrego, Senhor. Eu não quero mais carregar lixos na minha vida. Eu não quero mais carregar maldição na minha vida, porque Tu já carregaste todas as nossas dores. Eu não quero mais carregar, Senhor, aquilo que não provém da Tua presença, Senhor. Nós só desejamos a Ti, Senhor. E esse óleo está disponível nesta manhã. Esse óleo está disponível para você que quer aceitar e quer ter uma vida transformada. Você vai resplandecer alegria através da sua vida. Amargura, tudo isso, Senhor, nós quebramos nesta manhã, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor.